Fala, filho rico! E você viu o assunto da semana sobre a lei Magnitsky e sobre a taxação do Trump em relação ao Brasil? Por que será que o Trump está com tanta raiva assim do Brasil? Pessoal, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, comenta, compartilha, ative o sininho para receber as notificações. Fique aqui comigo até o final que eu irei contar para você o porquê que o Trump está com tanta raiva assim do Brasil. Bom, pessoal, é o seguinte. O Trump, na verdade, ele está punindo o Brasil por causa do Lula, infelizmente, está acontecendo essa punição. Eu vou contar para vocês o porquê isso está acontecendo. Os Estados Unidos é a principal economia do mundo, não tem como o Brasil querer enfrentar os Estados Unidos. Eu já falei em outros vídeos já, que até a China recuou, a União Europeia recuou, agora o Brasil vai querer enfrentar o Trump? Gente, não, né? Não tem... tem que dar risada, gente, não tem como. Não tem cabimento. Então o que aconteceu? O Lula quis peitar o Trump, né? Aí depois ele mudou de ideia, só que quando ele mudou de ideia, o Trump já não quis mais negociar com ele. Infelizmente, dia 6 de agosto agora vai taxar o Brasil de fato. E ele falou que a partir do dia 1º de agosto seria taxado mesmo. E isso acabou virando um fato. E infelizmente a gente vai pagar preços muito altos em relação a essa taxação que o Trump vai realizar. Bom, mas por que o Trump está com tanta raiva assim do Brasil, especificamente do Lula? Porque o Lula faz muitas críticas em relação ao governo dele. Recentemente, pessoal, o que aconteceu? Estava tendo aquele impasse em relação a Irã e Israel, o Trump foi lá e atacou o Irã. O que o Lula fez? Foi lá e criticou o Trump. No passado, os Estados Unidos atacou o Irã também, acabou matando um general lá do Irã. O que o Lula fez? Foi lá e criticou de novo o Trump, falando que ele estava realizando ataques terroristas em relação ao Irã. Durante a Covid, o Lula disse que o Trump estava sendo negacionista em relação ao que estava acontecendo. Mais uma crítica. Também criticou a questão do Muro do México. O Trump não quer que pessoas que não sejam americanas vão para os Estados Unidos. Ele é americano patriota de fato. Ele não quer que outras pessoas de outros países vão para os Estados Unidos. Ele não quer. Ele está errado. Aqui no Brasil, parece uma fazenda de porteira aberta, entra quem quer. Não pode ser assim, gente. O chinês, não sei se vocês sabem, o chinês está dominando o Brasil. Daqui a pouco vai perder o seu emprego aí. Por quê? Por causa dos chineses. Eles estão comprando terras brasileiras, eles estão comprando empresas brasileiras, o governo está, dando tudo para eles de mão beijada, e não pode isso acontecer. A gente tem que ter uma postura diferente em relação a essa política. Bom, pois bem, em relação a essas questões, também teve o quê? A Rússia está em guerra contra a Ucrânia, e o Trump quer que essa guerra acabe. Pessoal, vamos falar a verdade, é bom guerra para alguém? Não é bom guerra para ninguém. Então, ele quer que acabe a guerra. Então, existem acordos que não querem que países comprem produtos da Rússia, porque quanto mais a Rússia vender seus produtos, exportar suas mercadorias, ele tem dinheiro para poder financiar a guerra. E um produto que a Rússia exporta muito é o petróleo. E quem que é o principal comprador de petróleo nos últimos tempos? O Brasil, gente, o Brasil. O Brasil é um dos maiores importadores de petróleo da Rússia. Gente, olha só. Aí, nesse caso, o que está acontecendo? É como se o Brasil estivesse ajudando a Rússia no financiamento da guerra, por estar comprando petróleo deles. Aí fala que pagou um preço mais barato. Mas será que só tem a Rússia para comprar petróleo? Não pode comprar de outros países? E tem a questão do BRICS, que aí os principais países é a Rússia, a China e o Brasil. Tem a Índia também, mas tem outro país também. Mas os principais é a Rússia, Brasil e China. E o que aconteceu? Tempos atrás, em reuniões do BRICS, realizadas aqui no Brasil, perguntaram para o presidente da Rússia sobre a moeda que eles querem lançar. E ele falou que a ideia era verdadeira, mas que jogou nas costas do Lula a questão da moeda. Então, essa moeda, qual o objetivo dela? Derrubar o dólar. E nesse sentido, o Trump vai ficar contente? É lógico que não. Então são várias coisas que vêm acontecendo contra o Trump que não deveriam estar acontecendo, que deveriam ficar, de bico fechado. Já ouviram aquele ditado? Que boca fechada não entra mosca? Pessoal, se você tem a opção de ficar calado, vai se intrometer com gente grande pra quê? Me explica, pra quê? Pra quê? Ele não tem lógica. Não dá pra entender. Só fica quieto, cara. Teve o presidente nosso aí, no passado, que ele perdeu a eleição porque linguarudo, língua grande, né? Não fica quieto, gente, pra que ficar entrando em assunto que não tem necessidade? E em relação à guerra da Ucrânia, o Trump é a favor que ela acabe. Ele está incentivando, conversando com o presidente da Rússia, para que essa guerra acabe de fato. Então ele está do lado do presidente da Ucrânia. E o que o Lula uma vez me pega e me fala? Que a Ucrânia tem culpa nessa guerra também. Gente, pelo amor de Deus, né? Então assim, para que você vai ficar falando essas coisas? Mesmo que seja verdade, fica quieto. Você está se envolvendo com gente grande, com países maiores que o nosso. Então, diante de tudo isso, o que aconteceu? O Trump foi pegando bronca do Brasil, a palavra é essa. O Trump foi pegando birra do Brasil, infelizmente. Sabe aquela palavra que os jovens gostam de usar? Ranço, pegou ranço? Não, o Trump pegou ranço do Lula, gente, infelizmente. E aí, para ajudar,
O Trump é muito alinhado com o Bolsonaro, e o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, e tem especialistas falando que essa sanção que o Trump está realizando sobre Alexandre de Moraes com essa lei Magnitsky é por conta de incentivo do Eduardo Bolsonaro que está lá nos Estados Unidos. Mas o Trump é assim com o Bolsonaro. Então, como o STF está pegando o pé demais do Bolsonaro para prender ele a qualquer custo, colocar ele na cadeia, então o que aconteceu? O Trump está tentando intervir nessa questão. O Brasil precisava ter sido inteligente em relação a essas questões, porque o Brasil não soube negociar com o Trump. Quando o Trump mandou a notícia que ia taxar o Brasil, ali ele já estava negociando, ele já estava dando indícios que ele queria negociar com o Brasil. E que o governo brasileiro fez? Quis enfrentar o Trump. Só que isso daí vai acabar tendo consequências para quem? Para o brasileiro, vai afetar o bolso do brasileiro. É a gente que vai pagar o preço disso tudo, gente. É lamentável. E para ajudar, o Lula parece que vai em rede nacional defender o Alexandre de Moraes. A população brasileira inteira está contra o Alexandre de Moraes. O Lula fazendo isso, ele vai acabar se complicando em relação com a população. Então ele não deveria fazer isso, mas ele vai acabar fazendo isso daí. Ele já fez um jantar com os 11 ministros do STF para discutir esses assuntos, para trazer essa pauta para a televisão. Então eles vão acabar defendendo Alexandre de Moraes na televisão, ou no rádio, na internet, alguma coisa eles vão fazer, porque eles estão programando esse feito. E diante disso tudo, o que o Trump queria? O Trump queria que deixassem de pegar no pé do Bolsonaro, queria que o Brasil comprasse menos petróleo da Rússia para não ajudar a Rússia a intensificar suas ações contra a Ucrânia. Ele queria que o Brasil entrasse em negociação com ele, que não peitasse, e também queria que o Lula fosse mais maleável em relação a essas palavras voltadas para o Trump. Pessoal, o Lula critica demais o governo do Trump. Gente, é a principal economia do mundo. Você vai criar caso com essa economia para quê, gente? Para quê? Independente se você é do mesmo viés político ou não do que aquele país, para que querer ficar peitando esses países, gente? A gente tem que ser inteligente, a gente tem que pensar no nosso povo, porque é o brasileiro que vai pagar o preço disso tudo. E quem investe dinheiro na Bolsa de Valores vai acabar pagando o preço disso também. Em relação a essas questões, das dicas que eu vou dar para vocês, olha só, o que vai acontecer com o brasileiro? Vai perder emprego, porque vai deixar de exportar mercadoria para os Estados Unidos, milhões e milhões de dólares, então vai perder exportação para os Estados Unidos. Com isso vai gerar desemprego. O preço do produto das coisas vai aumentar por causa da inflação. O dólar vai valorizar frente ao real. A Bolsa brasileira vai ficar menos atrativa para o investidor estrangeiro. Com isso, as ações da Bolsa de Valores vai desvalorizar cada vez mais. É interessante para todo mundo? Não. Então, nesse caso, se você é um investidor agressivo, vai para a Bolsa de Valores mesmo. Mas se você é um investidor com um perfil mais conservador, eu aconselho você, nesse momento, a investir seu dinheiro no CDB ou no Tesouro Direto, porque esse momento está um pouco delicado para a Bolsa Brasileira. E se você for investir seu dinheiro na Bolsa Brasileira, pense em empresas internas, como o Banco do Brasil, que não tem problema nenhum com exportação, a Taesa, que é uma empresa que fornece energia e também não vai ter problemas com exportação. Então, o investidor, nesse momento, tem que focar em empresas assim, que não tem problema com exportação, que não tem problema com o dólar. E são empresas internas que não precisam de investimentos. Então, essas empresas aí você pode investir. Essas e outras dos setores. A Bradespar, Itaúsa, o Banco do Brasil que eu acabei de falar, a Caixa Econômica Federal, a Taesa, a CEMIG, essas empresas você pode investir. Agora, outros de outros setores, a situação está um pouco mais delicada. Não que não vai dar certo esses outros setores, vai as ações também, mas está um pouco delicada a situação. Bom, pessoal, infelizmente, o Trump está punindo o Brasil de fato. O Alexandre de Moraes é uma questão relacionada a essa punição. O Brasil também está sendo punido por causa do Lula, por conta das falas do Lula, e quem vai pagar o preço disso tudo é o investidor, é o brasileiro, que a gente vai sentir no nosso bolso. Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, ensine as crianças, os filhos, os adolescentes, vamos passar a informação para adiante, para que todos possam prosperar. Tudo de bom para vocês, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau!